Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com o nosso culto de ensino da Palavra de Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cimento Paz de Divinópolis, Minas Gerais. Toda terça-feira eu, pastor Paulo Batista, juntamente com o diácono Lucas, estamos aqui para cultuar a Deus juntamente com você, tá? A gente já vai começar, mas antes eu gostaria de pedir a você que compartilhe essa transmissão em outros grupos, com outros amigos, com outras pessoas, e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Você pode também enviar o seu pedido de oração para que a gente no final inclua ele na oração, para que Deus venha te abençoar, tá bom? Vamos orar a Deus, pedir que Ele venha abençoar as nossas vidas de uma maneira maravilhosa, de uma maneira especial. Você que está chegando agora, bem-vindo, tá? Para cultuar o Senhor juntamente conosco. Pega a sua Bíblia, já deixa aí do lado, sua harpa cristã, a gente vai precisar dela. Vamos orar, gente? Lucas, ora para nós. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado de estar aqui, ó Pai, ministrando a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa alcançar as vidas que estarão ouvindo, Senhor, esta palavra, pois a palavra do Senhor ela é como a água, Senhor, ela lava, ela limpa, ela refrigera as almas. Alcance, Senhor, vidas nessa noite e nos edifique, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. A gente vai cantar o hino da harpa cristã, hino de número 186. Você pode pegar aí o seu inário e cantar com a gente para cultuar a Deus, não só nós, mas você também na sua casa, onde você está aí. Vamos celebrar o nome do Senhor. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Falando nisso, estou compartilhando aqui, viu, gente? Compartilha a live aí. Em nome de Jesus. Qual vai ser? 186. Está muito alto. Uma vez foi dado. Peraí, então. Pela fé. Vamos lá? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Dele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor.
coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Graças a Deus. Agora a gente vai cantar o hino de número 46. Esses hinos que a gente está cantando aqui são os hinos que a gente canta na nossa igreja, Assembleia de Deus, e nós usamos um hinário que a gente chama de harpa cristã, com mais de 600 hinos tradicionais. São hinos congregacionais que foram compostos por muitos autores que, inspirados por Deus, deixaram aí uma mensagem maravilhosa para a gente. Cada hino desses tem uma história, e são histórias maravilhosas. Vamos cantar o hino de número 46. Um pendão real os entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao ter rei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os muitos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Em receio sente o seu coração, e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Trouxe Bíblia, Lucas? Hoje eu trouxe Bíblia, pastor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. A partir do versículo 1. O que a gente vai estudar hoje, Lucas, para quem não está acompanhando aí? Pai, Senhor, gente, a gente vai estudar sobre a porta do sacerdote e a porta das águas, que é a porta da palavra. São as 12 portas de Jerusalém que a gente está estudando aí, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1, diz assim: Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo,
Uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, haviam as herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Amém, gente? Nós vamos orar nesse momento, apresentar a Deus as necessidades de cada um. Você pode mandar aí o seu pedido de oração para que a gente possa incluir na oração final. E durante esse culto o Senhor pode te visitar, fazer um milagre, fazer uma obra na sua vida, na sua casa, né? Atendendo aquilo que você precisa, aquilo que é o teu anseio. Então ore com a gente nesse instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez, te dando graça pela oportunidade de estarmos aqui, juntamente com o teu povo, para cultuar o Senhor e estudar a tua palavra. Meu Deus querido, nós intercedemos em favor das pessoas que estão nesse instante precisando de ajuda do céu. Senhor, meu Deus, faça uma obra, faça um milagre na vida das pessoas que estão agora, Senhor, dependendo de ajuda, dependendo do Senhor. Envia, Senhor, a cura, envia a solução, envia a provisão, envia o seu cuidado. Senhor, abre portas que estejam fechadas, faz obras extraordinárias, Senhor, e marca a vida dessa pessoa com algo maravilhoso. Seja conosco no decorrer desse culto, nos abençoe, que teu Espírito esteja conduzindo tudo de acordo com a tua vontade. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós temos também as outras lives dos departamentos da igreja. E eu gostaria de passar para você acompanhar. Amanhã, quarta-feira, às 18 horas, nós temos a live da UFADED, a União Feminina da Assembleia de Deus de Divinópolis. E toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos a live delas e tem sido uma bênção. Quinta-feira, nós temos geralmente um casal de obreiros trazendo aqui o ensinamento para a família. Aí na quinta-feira já é às 20 horas, tá? Sexta-feira tem uma dedica, né, Lucas? Geralmente é o Zoom, né? É o Zoom, né? Acho que eles usam o Zoom. E no sábado à noite tem o culto da Almadedive, com o pastor Adiel. Domingo de manhã temos as aulas da escola dominical de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, pelo Instagram, pelo Facebook da igreja, pelo YouTube. Então as aulas ficam disponíveis ali para que você possa acompanhar. São as aulas da nossa lição da escola bíblica dominical. E domingo à noite é o culto, onde a gente está aqui pregando a palavra de Deus, intercedendo, orando, cultuando ao Senhor. Domingo já é às 19 horas, 7 horas da noite, tá? Nos outros dias, tirando a quarta-feira, que é às 18 horas, são às 20 horas, como é o caso de hoje. Lucas, vamos louvar a Deus? Como é que está aí? O pessoal está acompanhando? Deixa eu ver aqui. Eu te convido para você compartilhar essa transmissão com mais alguém, tá? Com grupos que você participa, amigos que você tem aí adicionado. Então, compartilha isso, dá o nosso abraço aí para as pessoas que estão acompanhando. Quem está com a gente aí, Lucas, você sabe? Estou abrindo agora. A Érica, a missionária Érica, a Rosângela, a irmã Alda, a Benisa, conhece a Benisa aí, Lucas? Conheço minha mãe. Pode ser, mãe. Ripper Meire, a irmã Lena, várias pessoas aí. Você pode compartilhar. A irmã Elizabeth, Deus abençoe também. Irmã Lúcia, a irmã Lúcia é sempre com a gente aí participando. Deus te abençoe, tá? Lucas, vamos louvar a Deus? Vamos ou não, Lucas? Vamos agora. Então vamos. O Lucas de vez em quando viaja aqui, pessoal, se não levar mal não. Concentrado. Ó, pessoal, o hino que a gente vai cantar, acho que todo mundo sabe. Divino Companheiro. E canta conosco aí. O senhor vai fazer a segunda. Segunda.
sabe faz ao vivo, né? Glória a Deus. Canta com a gente aí. Uma mensagem maravilhosa. Muito oportuna para os dias que a gente está vivendo. Indo companheiro no caminho, tua presença sinto logo transitar. Vindo dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o cantador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. O próximo que a gente vai cantar, provavelmente você também conhece, principalmente se você é das antigas aí. Você pode cantar com a gente. O pessoal continua participando. Mais uma vez eu quero pedir para você compartilhar a nossa transmissão, tá? Aumentar o número de pessoas que estarão assistindo. Isso é muito importante para nós, muito interessante para nós. Então faz isso aí. Lá, Lucas? Vamos inverter? Eu vou para a primeira. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho cair. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo.
madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos com a fronte sangrando ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e assim expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Aleluia! Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Hoje o nosso culto é o culto de ensino. Geralmente, no nosso templo, nós reunimos todas as congregações da cidade e ali a gente ministra a palavra de Deus. E nós estamos trazendo esse assunto, que é uma sequência, estamos falando sobre as 12 portas de Jerusalém. Nós já falamos sobre 6 delas e hoje a gente vai falar sobre a 7ª e a 8ª. A 7ª é a porta dos sacerdotes e a 8ª porta das águas. Então eu e o Lucas estamos aqui toda terça-feira dividindo esse assunto com vocês, que está baseado no livro de Neemias. Neemias foi o líder que reconstruiu os muros de Jerusalém. Lucas, e o livro de Neemias, ele é aproveitado por pessoas que querem aprender sobre administração. Ele é muito prático para quem quer organizar a sua administração e tal. Então, as pessoas consultam o livro de Neemias para aprender sobre administração. Que ele conseguiu juntar voluntários, convencer pessoas a trabalhar sem salário. Ele conseguiu convencer líderes importantes, como os sacerdotes, a trabalhar. Ele conseguiu trazer a comunidade para aquele grande projeto. E ele dividiu tarefas, delegou responsabilidades. Ele lidou com oposição, com conflitos, então na administração ele aplica essas técnicas ali que ele tinha, ele consegue dominar aquela situação e tocar o trabalho. E ele também tinha uma habilidade muito grande para manter a turma. Era um trabalho pesado, era um muro de pedras gigantes. O pessoal animado, e inclusive ele matava seu próprio rebanho para fazer comida para o mutirão. O pessoal estava trabalhando no mutirão. Então a gente aprende muito com Neemias. Só que nós estamos agora falando sobre a reconstrução das portas, que era uma tarefa assim, importante, porque trazia proteção para quem estava morando dentro da cidade. Então não adiantava uma casa bonita, uma cidade bonita, as ruas bonitas, se não tivesse proteção. Por isso que ele se aplica na reconstrução dos muros de Jerusalém. E hoje a gente vai ver aqui lições importantes. Neemias capítulo 3, Lucas, é o versículo 20, né? Isso. Versículo 20 até o 25. Você quer ler pra gente? Agora. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Enadad,
outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, reparou Pedaias, filho de Paros. Muito bem. Bom, a gente vai ver aqui uma equipe de líderes agora trabalhando, né? Quem são esses líderes? São os sacerdotes. Vamos lá. Primeiro vamos localizar quem eram esses sacerdotes, para que a gente entre no assunto aqui. Esses sacerdotes, Lucas, eles eram da linhagem de Levi, mas da família de Arão. Então, para a pessoa ser um sacerdote em Israel, ele deveria nascer na tribo de Levi, mas especificamente da família de Arão. Os descendentes de Arão se tornavam sacerdotes. Quem era da tribo, mas não era da família de Arão, se tornava levita. E levita não era essa ideia que o pessoal tem hoje, que levita é músico, cantor, hoje, né? Hoje a gente vê, né? A levita fulano de tal, no cartaz. Irmão, levita fazia o serviço pesado, viu? O serviço, fala assim, serviço sujo, né, pastor? Achar lenha, limpar o altar, levar a barrigada para fora da cidade, tirar o couro do boi. Então, isso é que é o levita. Então, se você considera assim, um levita, repense isso aí, porque levita não é só cantar. Existia, pastor, sim, os levitas, lá em Crônicas, Davi designou, né, os músicos, mas, na verdade, eram multitarefas. Então, vamos falar dos sacerdotes. E eles deveriam, então, nascer nessa família para poder se tornar um sacerdote. E só um que chegava a ser sumo sacerdote, que era o presidente dos demais sacerdotes. Então, tinha sacerdote, Lucas, praticamente o filho direto do sumo sacerdote. Então, tinha sacerdote que quase que passava a vida inteira sem uma oportunidade de ministrar. Você pode ver que no tempo de Zacarias, o pai de João Batista era sacerdote. Ele ficou lá esperando dar o turno dele para ele poder trabalhar. Então, era assim, um negócio maravilhoso quando a pessoa era sorteada para exercer lá um turno. Então tinha sacerdote que não conseguia muita coisa ali. Agora o sumo sacerdote era aquele que chefiava tudo e que era o responsável em entrar uma vez por ano no lugar santíssimo e ministrar ali do lado da arca, né? Então esses sacerdotes agora, Lucas, e engraçado que o trabalho de sacerdote era um trabalho assim de pompa, né? Começando pela roupa. A roupa dele, hoje, eles tentaram reproduzir lá em Israel, só o peitoral. Ficou em 500 mil reais. Só o peitoral, quase 12 pedras preciosas. 500 mil? 500 mil reais. Dólares, na verdade. Dólares. 500 mil dólares. Você pode procurar lá no YouTube, 500 mil dólares, só o peito. Só aquelas pedras que vinham penduradas, né, aqui, com o nome das tribos. Ele tinha placas aqui, placa aqui na cabeça, a roupa era extraordinária. Linho fino. Linho fino, um negócio tremendo. Então, esse pessoal agora, eles abrem mão dessa pompa toda e vai pegar na enxada. Hoje eu peguei na enxada. Para poder reconstruir o muro. Então eles abandonam por um pouquinho aquela pompa, aquele negócio todo, e agora vai para um trabalho humilde, um trabalho manual, um trabalho braçal, um trabalho pesado. Por quê? Era responsabilidade de cada morador de Jerusalém ajudar na reconstrução. E o muro estava vindo, né, sendo levantado. E quando chega na frente da casa dos sacerdotes, eles mesmos se dispõem a fazer, não, deixa esse pedaço que é com a gente. Então cada um edificava em frente à sua casa. Então ele pegava onde tinha parado o muro e trazia até a sua casa. Dali o outro substituía e continuava a reconstrução do muro. Tá? Então isso traz lições para a gente, lições de humildade, né? Lições que a gente deve não só aprender, Lucas, mas colocar em prática. E mostrar isso também, mostrar essas habilidades também. Então, hoje a gente vai falar sobre essa porta dos sacerdotes, ficou conhecida como porta dos sacerdotes. Mas não era fácil ser sacerdote, né, Lucas? Critérios.
tinha condições para ser tornado. Ah, eu nasci na tribo de Levi. Peraí, mas você é da família de Arão? Sou. Mas então vamos dar uma olhadinha na sua situação para ver se você passa no teste. Aí eu queria que você fosse lá para Levítico, capítulo 21, versículo 17. Você conferiu o que a gente vai falar agora. Tem umas coisas até engraçadas que a gente vai falar. Mas ainda, tem algumas informações sobre essa porta? Não, o que eu iria falar aqui mesmo dessa porta é sobre, porque as pessoas vão falar, mas o que isso vai me trazer para mim hoje? Não existe sacerdote. A pessoa pode pensar assim. Aí a gente pode ir lá para 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Nós não somos apenas sacerdote, é um sacerdócio real. Então a gente exerce esse ministério dentro da nossa casa, servindo na igreja, né? Lá em Efésios 4, 11 e 12 a gente vai ver ali os ministérios, né, que foram distribuídos ali. Aqueles ministérios ali fazendo esse serviço, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tinha um levita que fazia o serviço pesado. Hoje nós temos o que? Os diáconos, que na tradução os serventes, tem o presbítero, tem os pastores, então tem todo um contexto para os dias de hoje, né? Mesmo sendo algo... Não é um sacerdócio araônico, que tinha que matar o animal, tirar o couro, sacrificar, queimar, incenso, operar naquele modelo. Hoje, como cristãos, servos de Deus, nós exercemos um outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio espiritual, né? Nós não queimamos incenso, Lucas, por exemplo, mas o que substitui o incenso hoje? A oração. Por isso que Davi falou, suba perante a tua face a minha oração como incenso. Davi, quando falou isso, Lucas, ele já estava apontando para o sacerdócio de hoje, que Davi não podia ser sacerdote, queimar incenso, ele morria de vontade. Então ele falava assim, já que eu não posso ir lá oferecer incenso como sacerdócio, eu vou fazer algo parecido com isso. Então lá dentro do santuário, o incenso era queimado e a fumaça subia, e elas passavam pela cortina e ia lá no lugar santo dos santos, onde estava a arca. Aí Davi, nesse versículo, ele diz assim, suba perante a tua face a minha oração como incenso. Ele estava dizendo assim, bom, eu não posso queimar incenso, mas eu posso orar. E a fumaça, quando ela é queimada, ela fica só naquele ambiente. Mas a minha oração, ela sobe perante a face de Deus. Então hoje, você, meu irmão, que já tem essa experiência de fé, você é um sacerdote também, que pode ministrar. E o sacerdote, ele tinha a função de ministrar às pessoas e ministrar a Deus. Hoje, nós temos essa função também. Não é só duas, são três. De ministrar a Deus na adoração, ministrar às pessoas, que é pregando, ensinando, intercedendo, mas ministrar a nós mesmos, orando, se santificando. Então nós somos sacerdotes também. Se você está com a Bíblia lá onde eu falei, Levítico 21, versículos 17. Peraí, antes da gente ler, Lucas, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está conosco aí, participando, várias pessoas, não vai dar para falar todo mundo, mas, irmão Linda, irmã Laura Ruas, lá de Rondônia, Mirante da Serra, mãe da Patrícia Ruas, está longe. E minha irmã Lúcia também, que acompanha todo o culto nosso, ela mora lá em Vilhena também, em Rondônia, sempre está assistindo. Minha irmã Maria, que mora em Curitiba, que está sempre, essa é fiel. Estela e Darcy, Rosa, a irmã missionária Marta, várias, irmã Ivanete, Deus abençoe vocês. Regina, Miquilino, Deus abençoe. Vamos lá para o texto? Você vai ler ou eu leio? O senhor que sabe. Eu ainda tenho que achar. Não, então eu vou ler aqui. Você quer que vai pausando? Não, pode ler direto, Pode depois ler. a gente volta. Falarão dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver abelida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão,
O sacerdote em que houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Viram aí, pessoal? Então, não era simplesmente nascer na família escolhida. Agora, esse candidato a ser sacerdote deveria passar por um crivo muito severo. A gente vai falar aqui, eu não queria que você entendesse errado, não vamos falar de defeito físico. No caso aqui do texto, sim, era defeito físico. Cego, coxo, anão, corcunda. E não é, às vezes a pessoa fala assim, Deus então fazia exceção, não era isso, irmãos. Porque, pensa, o tamanho do altar, estava mexendo com fogo. Imagina, como que um anão vai conseguir? O serviço, irmãos, era pesado, era segurar animal, boi. Como é que um cego vai fazer isso? Pessoa que tem qualquer tipo de deformidade ou doença, então era mais uma cautela para o próprio serviço, para não ter até mesmo acidentes. Mas aí tem outra coisa também, Lucas, que Deus exigia perfeição dos animais que seriam apresentados. Por que ele não iria exigir perfeição do ministro? Com certeza. Então, não é só olhar o lado de lá, vocês têm que se corrigir, vocês têm que fazer isso, não. Tinha o lado de cá também. Porque o próprio Jesus, Lucas, quando ele foi apresentado, ele como cordeiro e como sacerdote, ele também foi avaliado. E o apóstolo Pedro diz, na sua boca não foi achado engano. Então ele foi apresentado como o homem perfeito, como cordeiro imaculado. Então eram essas exigências que tinha para o ofício, que não era qualquer trabalho. Eles iam mexer com o pão sagrado, o pão de Deus. Né? Então era preciso que eles estivessem dentro de todos esses critérios aqui, tivesse esse perfil. Essa simetria, né? Toda alinhada. Toda alinhada. Né? Uma roupa bonita num camarada cheio, né? Cheio de defeito físico lá. Então não ia ornar, né? Conforme se diz aí. Então vamos lá. O primeiro defeito que não podia ter no candidato a sacerdote. Não podia ser cego. É o que você estava falando. Você já pensou, o sacerdote ele tinha que fazer esse trabalho de sangrar o animal. Achar a veia. Como é que o cego ia fazer isso? Outra coisa, o sacerdote ele tinha que examinar os animais e ver se tem a mancha, ferida. E eles olhavam, Lucas, até dentro da unha do animal, do casco do animal. Para ver se não tinha muito carrapato machucado. Eles colocavam o animal para andar e ficavam olhando. Se mancasse, não podia. Então, como é que um sacerdote cego, gente, ia poder fazer essa avaliação? Jesus falou que um cego guiando outro cego, cai os dois no abismo. Então, vamos trazer isso para o contexto de hoje. Vamos trazer para o contexto espiritual. Isso. Um sacerdote cego. Foi o que Jesus falou, né? Um cego guiando outro cego, ambos cairão no penhasco. Né? E infelizmente a gente tem visto muito disso. Né? Infelizmente dentro do meio que se diz cristão, a gente vê algumas pessoas cegas e que estão guiando pessoas também que não estão enxergando o mundo espiritual. Ou se faz de cego, né? Fecha o olho para o pecado. Ou se faz de cego porque ele convém, né, pastor? É cômodo, né? Então, na lei, na época da lei, pessoal, era assim, era defeito físico, não podia ser cego. Agora, no tempo da graça, essa cegueira aqui, o apóstolo Paulo ele falou assim que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não entendam, para que não compreendam. Então, muitas vezes, a pessoa está cega espiritualmente, não tem essa percepção, e eu vejo tanta gente dando palpite, o Lucas. Pastor, por que não faz desse jeito? Tem que fazer desse jeito. E a gente está enxergando de outra maneira, com uma visão totalmente diferente. Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, são os filhos de Deus, é a menina dos olhos de Deus. E muitas vezes as pessoas não têm a mesma visão, o mesmo ângulo de visão que a gente tem. E quer fazer a coisa de maneira natural, como se fosse uma coisa comum. E não é dessa maneira. Jesus, ele via isso nas pessoas. Quando levaram a mulher pecadora para Jesus, o que os fariseus perceberam? O que eles enxergaram? A única coisa que eles enxergaram foi o pecado. Pecado. Mais nada. E Jesus enxergou o quê? Enxergou uma alma, uma
e falou, olha, não vou te condenar, vai em paz, não peques mais. Então, pessoal, a cegueira espiritual, ela leva ao abismo, ao precipício. E quem é que pode curar dessa cegueira espiritual? Jesus. Jesus falou isso com Filadélfia, né? Sim. Compre colírio de mim para que vejas. Por Filadélfia. Laodiceia. Né? Laodiceia. Laodiceia. Irmãos, perdoa. Laodiceia. Compre colírio para que vejas. Para Por que quê? vejas. Eles estavam Cegos. E, na verdade, não era cego fisicamente, espiritualmente. Eles estavam enxergando só as coisas terrenas. Eles diziam assim, olha, eu rico sou, de nada tenho falta. E tal. E que é a resposta de Jesus? Você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Eu te aconselho que compre de mim colírio para os teus olhos. Então Jesus é que abre esses olhos espirituais para que a pessoa veja. Lucas, eu olho aquela passagem lá do profeta Eliseu e Geazi. Abre os olhos do moço. Deus estava ali com a provisão do lado, carros de fogo, tudo cercando a casa do profeta. Mas o que o menino via? Só inimigo. Isso é interessante, essa passagem, pastor, traz as duas realidades. Né? A pessoa cega espiritualmente e o que tem visão espiritual. E Elias, né? Eliseu. Tinha a visão espiritual. Ele via, ele não via, ele enxergava além do problema. O que era o problema dele? O exército cercando, ele enxergava além. Às vezes a gente não consegue alcançar, né, pastor, a nossa vitória, porque a gente não consegue enxergar além daquele problema. A gente parece que... Só vê os obstáculos. Isso, só vê problema de... e agora esse coronavírus aí, pastor? E agora as igrejas e tal? Ele não consegue enxergar algo lá na frente, uma provisão de Deus. E a solução foi, Senhor, orou, né, e disse, abre os olhos desse moço para que ele veja. Aí ele abriu os olhos e viu que ali estava a presença de Deus. Então, pessoal, nós temos que ter os nossos olhos abertos. Se quisermos que Deus nos use, que Deus nos abençoe, não podemos conservar essa cegueira. Esse é o primeiro defeito. Segundo defeito, Lucas, não podia ser coxo. O que é coxo, no seu entendimento? Coxo é manco, né? Pessoa que anda mancando, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Aí, assim, no entendimento espiritual, a gente podia dizer que é aquela pessoa que não tem um caráter firmado, firme, né? Não, ele não tem aquela conduta centrada. Dependendo da situação, ele se adequa àquela situação. Foi o que Elias, quando estava lá no monte, lá falou: até quando, Israel, vocês vão ficar cocheando, mancando entre os dois deuses, ou seja, o Baal e Deus? Firma o seu caráter. Porque você falou aí de Elias, os sacerdotes de Baal, a tradição diz que eles fizeram aquela dança, aquela cerimônia toda, e para poder convencer Baal a atendê-los, eles mancavam e se fingiam de que estavam machucados, para sensibilizar o coração de Baal, e assim Baal respondia. Tanto que eles se retalharam também para sensibilizar. E Israel aprendeu essa dancinha. E aí Elias chega e fala: até quando vocês vão ficar cocheando, mancando entre Deus, Jeová e Baal? Escolhe hoje a quem sirvais. Então, aquele crente Raimundo. Está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo. Então, esse tipo de pessoa, pessoal, não serve. Já pensou se a pessoa está em baixa? Você vai pedir ajuda para essa pessoa? Como é que ela vai poder ajudá-la? Então, nesse caso aqui, no aspecto hoje, ser coxo é a pessoa que tem dois tipos de pensamento, né? Ele vai para um lado, vai para o outro, não se firma, ele não firma no caminho. Vamos lá, porque o assunto é grande, Elias. Glória, Elias. Lucas. Terceiro defeito que não podia ter. É esse aí, nariz chato, pastor. Não podia ter nariz chato. Eu fui atrás disso aqui, porque desse negócio aqui, e aí não era nariz chato, assim, no sentido de... Era quando a pessoa tinha tido um acidente, e aí tinha a cara amassada. Tem um texto que diz cara amassada. No caso seria afundada. Toda a fronte da pessoa. Então isso aqui pessoas que tiveram, vamos colocar assim,
a sua moral danificada, atingida por alguma coisa, o caráter, isso aqui fala de caráter, né? De face e tal. E agora elas não podiam estar aptas a trabalhar nesse ofício tão importante. Hoje, Lucas, eu penso assim que a pessoa que teve algum problema na área moral, que tem dificuldade para se apresentar em público, de se manifestar, não pode falar sobre qualquer tema, qualquer assunto. Por quê? Porque teve um acidente. Geralmente, na pesquisa que eu fiz, essa sinalite chata era causado por acidente, especialmente coice do animal. Na hora de sacrificar o animal, ele tinha que controlá-lo, amarrar. E essas pessoas que passavam por esse acidente, eles se descuidavam e o animal dava um coice e quebrava. E lembrar que naquela época também, né, pessoal? Naquela época não tinha essa medicina de hoje, né, pastor? Não tinha como abrir a pessoa, reconstruir o nariz, nada não. Do jeito que ficava. Então, essa pessoa era dispensada. Ó, você não pode ser sacerdote mais. Então, isso aqui, pessoal, porque a gente está falando de sacerdote, nós temos que ter muito cuidado na nossa vida espiritual para a gente não provocar acidente e nem ficar sofrendo acidente espiritual. Porque tem coisa que acontece, Lucas, que mancha pro resto da vida. Parou de doer, parou de sangrar e tal, mas o defeito fica, a marca fica, a pancada fica. Então a pessoa, irmão, você que tem desejo de trabalhar para Deus, eu sei que isso aqui é um assunto para obreiro, mas não vamos desviar dele, né? É um assunto para líder mesmo. Então você que tem o desejo de trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua conduta moral, sabe? Zela, não cause escândalo no reino de Deus e não fica produzindo essas coisas que fatalmente o próprio Deus vai falar, não tem condição de usar uma pessoa desse jeito. Então no sacerdócio era dispensado, tá? Mais alguma coisa nesse assunto aí, Lucas? Quarto, não podia ter um membro demasiadamente comprido. O que a gente fala disso aqui, né? Era assim, ser meio desproporcional, tá? Aí entrava o cara com o braço muito comprido, as pernas muito compridas, o cabeçudo. Vamos falar daqui a pouquinho. Ô, pastor, fala isso não. Porque o sacerdote, ele chamava atenção, pessoal, no culto. As pessoas olhavam para ele e chamavam atenção. Então não podia nada desviar a atenção. Vamos lá, mas o que é esse demasiadamente? Hoje eu trago para quê? Hoje eu penso assim, Lucas, pessoas, membro demasiadamente comprido. Destemperado? Não, eu acho assim, a pessoa que põe a mão onde não pode. A pessoa põe a mão onde não deve, pisa onde não é o terreno dele, não é a área dele, é o palpiteiro, é o intrometido, é a pessoa que entra no departamento do outro, que quer cuidar da igreja do outro, sabe? Estou vendo então se fala a Deus aí, pastor. Ai. Ragnar, um abraço para você, Deus te abençoe. Mas é isso, pessoas que querem cuidar do rebanho do outro, dar palpite no rebanho do outro. E o apóstolo Paulo fala assim que você não pode ficar dando conselho e chamando a atenção do servo alheio. Naquele tempo tinha um servo em casa, eu visitava a sua casa, aí estava lá o seu servo, um comportamento, ou vestido de um jeito, eu ficava dando palpite, a comida dele não prestou. O apóstolo Paulo ensinou, olha, não fala isso, não chama a atenção do servo dos outros, porque Deus tem poder para fortalecê-lo. Então, ter membro demasiadamente comprido, Lucas, eu penso em que é a pessoa que... É o entrão. É o que quer mexer em áreas que não é dele, departamento que não é dele, quer mandar no dinheiro da igreja, quer controlar, quer conduzir, quer interferir, quer manipular. Quer usar até Deus. Então, são esse tipo de pessoa hoje. Não é na questão física, mas no sentido de se comportar com outros colegas, com outras pessoas. Tá?
Então é mais ou menos por aí. Esse aí, pastor, Hum. olha lá, não podia ter pé Ou ou mão quebrada. Isso. Igual você falou, não tinha cirurgia. Tinha. Essa medicina, né, não consertava a quebradura. Não, a gente vê isso no filho de Jonas, Mefibosete, quando ele estava correndo aos 5 anos, a aia dele, a ama, estava correndo com ele cai, quebra as duas pernas, acabou, irmãos. Ele ficou aleijado pro resto da vida dele. E esse pé e mão quebrado, vamos lá, são os acidentes. Lógico que todo mundo está sujeito a ter um acidente na carreira, aí, na vida, né? E tal. Mas a mão quebrada, a mão quebrada é aquela mão que a pessoa não tem força, por exemplo, para segurar o sacerdote, segurar o animal lá, um boi, por exemplo, né? Como é que ele ia controlar esse boi com a mão quebrada, com defeito na mão? Não, o animal fugia, né? O pé quebrado da mesma maneira, não tinha esperteza. Carregar lenha, carregar lenha, tudo isso aí. Então a mão quebrada, ela não consegue trabalhar de uma maneira adequada. Quando Jesus estava na sinagoga no sábado, tinha um homem lá com a mão mirrada. Que incomodou Jesus, perturbou Jesus, ele parou e falou, vem cá, e curou aquele homem. Tá? Mão quebrada, eu vou dizer para você, é pessoas que não conseguem trabalhar no reino de Deus. É pessoas que quando vai fazer alguma coisa, só sai com defeito. Aparece tudo, todos os defeitos, não consegue trabalhar. Pé quebrado, Lucas, é aquele que não consegue firmar no caminho, sempre pende para um lado. Então, é por aqui o caminho, meu amigo. Ele vai andando até uma certa altura, mas você solta ele empina para o lado que pende para o lado que tem a quebradura, né? E tem um provérbio que diz que não pode confiar em quem tem dente podre e pé quebrado. Então, o pé quebrado é essa pessoa que não se firma no caminho, tá? Que foi acidente que aconteceu e a pessoa não se curou. Eu estou falando aqui, qualquer um de nós pode ter um acidente, gente, mas a gente tem que se curar daquilo que aconteceu, do fato que aconteceu com a gente, tá? E buscar, estava falando hoje com um menino, o Jonatas Abner, né? Tem pessoas que caem, né, na vida espiritual e se levantam e quer se levantar de uma vez, já dali mesmo, já quer voltar ao normal como era antes, igual o Sansão. Quando cortaram o cabelo dele, ele falou, eu vou fazer como antes. Não deu mais certo. Então tem pessoas que caem e já quer se levantar a 1000 por hora. Então tem que fazer uma fisioterapia primeiro. Voltar a musculatura ao normal para poder voltar às atividades. Entendeu? Então esse defeitão aqui de pé ou mão quebrada é pessoa que não tem firmeza. E a gente pode trazer aqui também, pastor, né, igual o senhor comentou, nós comentamos aqui, que não tinha a medicina apropriada para engessar a mão, engessar o pé e tudo voltar ao normal como é hoje. Naquela época não tinha, vamos falar também no mundo espiritual. Hoje, irmãos, um acidente de percurso, ele tem um tratamento espiritual chamado graça, Espírito Santo, chamado Jesus. A palavra de Deus. Então, quando a gente sofre esses acidentes de percurso, tem tratamento hoje para que não fique com essa mão quebrada, com esse pé quebrado. Que também, pastor, eu estava olhando aqui, a gente pode falar, a mão quebrada, a mão às vezes ela não abre, né? A pessoa não contribui, não oferta. Falar nisso, irmãos, se você quiser contribuir, tem a conta da igreja, durante o domingo também, está aberto de 9 às 5, tá bom? E também o pé quebrado, pastor, é aquele que não consegue ir. Não vai. Não evangeliza. Porque o pé está quebrado. Está quebrado. Então também tem essas questões aí. Beleza. Então um abraço para o pastor Davi Mendes Pereira, lá de Brusque, Santa Catarina. Deus te abençoe, companheiro. Um abração para você e para a família aí. Sexto defeito. Não podia ser... Corcunda. Tem um ditado aí. Então, olha lá. Não falei o ditado. Esse corcunda hoje, pessoal, são os materialistas. Pessoas que só olham para baixo. Só vê aqui embaixo. Não consegue olhar para cima de jeito nenhum. E Jesus falou que você tem que olhar para cima. De lá que vem, né? Levantar os vossos olhos. Então, várias passagens na Bíblia diz que a gente tem que olhar para cima. E o corcunda espiritual é o materialista. Tudo para ele é aqui. Minha casa, meu carro, minha moto, meu trabalho, meu emprego, minha profissão.
e as coisas de Deus, vai deixando para depois, né? Vai sendo deixado de lado, em segundo plano. E o materialista, Jesus alertou, onde tiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Então veja bem aonde você vai colocar os seus olhos, né? Então o corcunda nesse aspecto hoje é o materialista, que ele dá um passo de se tornar uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa avarenta, tá? Há um passo. A pessoa que é o materialista... Você conhece um animal, ele é muito popular em fazenda, que só olha para baixo? O animal também não é muito bom não, né? O animal que só anda assim, olhando para baixo. Só vê embaixo, né? Porco. O porco, eu não ia falar, mas ser mais corajoso que eu, Lucas. Vamos lá, pessoal, não vai dar tempo de falar sobre a oitava porta, porque são 11 assuntos aqui. Em sétimo lugar, não podia ser anão. O que é um anão espiritual? Anão espiritual é a pessoa que não cresce espiritualmente. Só cresce a cabeça. Mas não cresce o braço, não cresce as pernas, né? Pode rir aí. Mas a cabeça desenvolve. Aí... É interessante, mas vem cá, vamos lá. A gente poderia então pegar aí, as pessoas que estão nos assistindo aí, só falou que só cresce a cabeça, certo? Seria então, a gente está falando no âmbito espiritual, seria então o cristão que ele se aprofunda demais no conhecimento e acaba esquecendo que a nossa vida também é espiritual? Tem a graça e o conhecimento. Aí ele esquece um pouco da graça e foca só no conhecimento. Isso. E acaba ficando cabeçudo. Cabeçudo, no sentido assim, ele gosta de debater, gosta de provocar. Mas geral, uma pessoa que lê muito, fez faculdade, ele gosta de... Mas não é nesse aspecto, não, que tem pessoa que tem conteúdo para passar. Eu gosto de conversar com gente assim. Mas tem pessoas que eles gostam do debate, da discussão, mas não para aprender. Eu gosto de debater assim, conversar com pessoas que entendem do assunto ali e tal, que geralmente a gente aprende. Agora tem pessoas, Lucas, ele não quer conversar, ele quer te ensinar, ele quer te superar, ele quer teimar. Quase te doutrinar. Doutrinar, dominar mesmo ali e tal. Então esses são os cabeçudos. Os anões espirituais que cresce só a cabeça, mas não desenvolve. Esse tipo de gente, Elias, com a idade que eu estou hoje e o tempo que eu tenho dentro da igreja, ano que vem eu faço 25 anos de ministério. Vamos fazer uma festona, mês de setembro. Então, a gente vê muita coisa, Lucas. Esse tipo de gente só gosta de pensar, de dar ideia, de falar. Como eu falei, que só cresce a cabeça, né? Mas não trabalha. Esse tipo de gente não evangeliza, não contribui, faz nada. Entendeu? Ele dá palpite, ele é especialista em ideias, entendeu? Em soluções, mas ele mesmo não tem experiência nenhuma. São os anões espirituais. Tem uma historinha, diz que o menino falava para o pai assim: pai, quando é que eu vou crescer? O pai não tinha resposta para ele. E tanto o menino perturbar, um dia ele perguntou: pai, quando é que eu vou crescer? Aí o pai falou assim: meu filho, o dia que você não estiver cabendo mais no berço, é porque você cresceu. Para se livrar daquela pergunta. Pai, só um dia o menino acordou gritando no quarto: pai, acende a luz, corre aqui. Aí o pai: o que você quer? Eu cresci, pai. Aí o pai levantou. Na hora que acendeu a luz, o menino estava atravessado no berço. E ele achou que tinha crescido, porque o pai falou: o dia que você não couber no berço é porque você cresceu. Então ele atravessou e achou que tinha crescido numa noite. Esse tipo de gente, pessoal, não é que cresceu, ele está atravessado. É atravessado no ministério, atravessado no departamento, atravessado em várias situações, na empresa, acho que cresceu, mas simplesmente está atravessado, não cresceu. Então esse tipo de gente hoje não serve, gente, para trabalhar na obra de Deus, beleza? Não pode ter belida nos olhos. Isso. Catarata? É uma mancha. Hoje tem solução para isso, faz a raspagem. Esse tipo de... As pessoas que tinham belida nos olhos, elas viam tudo turvo, uma névoa, e via as coisas distorcidas também. Tá? Então já pensou um sacerdote
com belida nos olhos, enxergando as coisas distorcidas. Aí, ela vê um cachorro e pensa que é um cabrito. Vamos matar! Né? Hoje, Lucas, eu penso assim, são pessoas que distorcem as coisas. Ele vê uma situação e faz a interpretação dele errada. Jesus corrigiu isso num cego, né? Aquele cego, quando Jesus foi lá, pôs na mão e tal, coisa. O que você... Não, eu vejo os homens como árvores. Ele estava vendo distorcido, embaçado. Jesus falou, peraí. Não corrigir. Justamente. Pessoal, isso aqui é tão sério dentro do... Falando dentro da igreja, nós estamos falando de igreja aqui, né? Isso é tão sério dentro de uma comunidade, as pessoas que têm uma visão distorcida da realidade. Ele enxerga uma coisa errada onde não tem. Sai fazendo juízo de valor, julgando, e pior que já julga, já condena, já sentencia, já executa. Então não servia naquela época para ter um ministério sacerdotal. E irmãos, e essas pessoas que têm essa mentalidade não presta para o ministério. Não serve de jeito nenhum, porque vai lidar com vidas, vai lidar com pessoas. Eu já tive essa experiência, Lucas, de olhar para uma pessoa, não conhecendo, e fazer uma interpretação. Nossa, que pessoa mal-humorada, que pessoa assim. Você começa a conviver, você muda totalmente a visão sobre ela. Aquele olhar altivo, né, que tanto fala lá em Provérbios, né, que você olha... Vamos lá. Nono defeito, não podia ter sarna. Por quê? Que legal, né? Um sacerdote ministrando na frente do povo e se coçando e tal. Eu tive uma experiência aqui, na nossa igreja, lá no Campina Verde, na época, pastor, o pastor Claudeir. Pastor Claudeir, se o senhor ver esse vídeo aí, Deus te abençoe sua vida, viu? E eu tinha um problema, que eu trabalhava num posto de gasolina e eu tinha alergia aos componentes químicos. Então meu corpo empolava inteiro. Imagina só eu tocando e aí atacava aquela coceira. Eu tinha que sair de onde que eu estava e ir lá para fora. Uhum. Porque não dava certo, eu ficava coçando ali e os irmãos olhavam, o que é aquilo, o que está acontecendo? Então não seria legal não, um sacerdote com sarna não, viu pastor? Vamos trazer para hoje? O que é a sarna no nosso contexto hoje? Murmuração, fofoca, tá? A Bíblia fala sobre isso aí de pessoas mexeriqueiras, né? Mas vamos falar da murmuração. Murmuração, Lucas, é um negócio igual a sarna, passa de um para o outro. Se você sentar com um murmurador, é 2 toques e daqui a pouco você está murmurando junto com ele. Reclamando, não precisa reclamar, porque esse negócio pega. A murmuração lá no Antigo Testamento, ela retardou a trajetória de Israel no deserto. Alguns estudiosos, em 3 meses, eles faziam aquela jornada. Demorou 38 anos. A Bíblia fala 40 porque é arredonda, né? Mas porque a murmuração foi travando, foi segurando eles no deserto. Enquanto não morreu aquela geração, Deus não deixou entrar, né? E a murmuração começou, por exemplo, Miriam, irmã de Moisés, começou a murmurar. E foi murmurando de Arão, murmurando de Moisés, e daqui a pouco estava murmurando de Deus. Porque é um negócio que evolui, passa de um para o outro. Daqui a pouco tinha uma comunidade grande murmurando de Moisés e fala, não, ele não pode liderar sozinho, foi preciso Deus vir e matar aquela turma lá, enterrar vivo, né? Ou uma lepra e Miriam também. Por lepra e Miriam. 7 dias lá de lepra lá. Então, é interessante, então, a gente ver, a Bíblia ela é o quê? Ela é um manual para a nossa vida. Então, ela ensina às vezes a gente como tratar o murmurador. Como é que Deus tratava? A gente tem que ver isso. Como é que era tratado isso na Bíblia? Era na raiz, né, pastor? Hoje a gente ignora, dá um gelo, corta, né? Limita as pessoas, porque, irmãos, às vezes Deus está operando na igreja, o negócio está, lógico, tem um monte de defeito, tem defeito no pastor, tem defeito nos líderes, tem defeito nos músicos, tem defeito em tudo. Mas Deus não está procurando os defeitos. Você entendeu? Mas tem gente, Lucas, que está ali para procurar defeito nas pessoas. Se procurar, vai achar. E vai achar muitos defeitos. Então, essa sarna, gente, naquele tempo, impedia a pessoa de exercer o ministério sacerdotal. E hoje, essa murmuração, se a pessoa, a Bíblia não fala que é melhor você morar numa casa com goteira do que na casa de uma mulher lixosa, né? Que reclama de tudo. Reclama de tudo.
Vamos lá para o final. 10º, não podia ter impingem, mancha, né, na pele. Por quê? Porque as pessoas podiam confundir, né? Falar, opa, aquilo é lepra ou impinge? Sacerdote, nessa condição. E essa impinge, Lucas, ela vem por impureza no sangue. Então é um negócio interno que se manifesta na pele. Mas é um problema interno, problema no sangue, sujeira no sangue. E às vezes, irmãos, isso também acontece hoje. As pessoas, elas não conseguem esconder o que elas têm dentro de si. Que elas são na realidade. Sabe? E acaba de vez em quando estourando, manifestando. Alguns psicólogos julgam também que a impinge que é provocada pelo estado emocional. Estado emocional da pessoa. Então aí também a gente pode entrar aí com o estado emocional do líder, que a gente, aqui está falando de líder, né? Quando ele está corrompido, ele mancha. Ele não consegue lidar com as situações porque ele mesmo não está bem. E não consegue se esconder, a realidade. A realidade. Tá? E um líder assim, pessoal, está reprovado. Por último, não vamos falar sobre a 8ª porta. O último defeito que não podia ter, Lucas, era isso aí é legal. Testículos quebrados. Então por quê? Por que não podia ter esse... Porque ele não ia ter uma geração. Reproduzir. Não poderia reproduzir. Ele não tinha frutos. O que se fala? Quem seria o sucessor dele? Porque era uma linhagem que passava de pai para filho. Então o filho seria sacerdote. Então se o sacerdote tivesse esse bloqueio, ele estaria impedido de dar continuidade no ministério. Ô Lucas, a coisa mais assim que eu olho, o fracasso, lógico, tem muitos fracassos de líder, né? Mas eu acho que um dos maiores fracassos de um líder é quando ele não consegue reproduzir outro líder, gerar outro líder. Se ele for tirado do departamento da igreja e tal, o projeto é comprometido, porque não deixou sucessor. Você já pensou se Jesus não tivesse trabalhado, gente, para deixar as pessoas, os homens e mulheres, para continuar o ministério? Onde que o cristianismo tinha parado? Tinha parado lá, né? E a gente tem que pensar nisso sim, porque tem uma geração, e a gente tem que admitir, que está se levantando, está chegando, e ela vem bem preparada, sabe? Com uma visão mais aberta e tal. E essa nova geração precisa ser treinada para ser líder também. Por quê? Os estilos de liderança vão mudando. A gente está vendo agora essa dificuldade de fazer o culto online e tal. Os meninos dominam isso com uma facilidade e a gente tem aquela dificuldade. Então, hoje a gente tem que pensar nisso também. Deixar uma geração formada para ocupar o lugar. Moisés treinou Josué. Josué treinou quem? Ninguém. Elias treinou Eliseu. Eliseu treinou quem? Paulo treinou Timóteo. Timóteo treinou quem? Então a gente tem que pensar nisso, pessoal. Abrir mão da vaidade e parar de ficar se cercando de cuidado, de agarrar ali e não querer largar, não querer deixar, entendeu? E reproduzir. Então é muito fácil você ver um obreiro, um líder comprometido aqui, que tem testículo quebrado no sentido figurado aqui. É aquele que não produz, aquele que não gera. Só ele prega, só ele canta, só ele ensina, só ele toca, só ele lidera. Que não tem capacidade de gerar outro. Tá? Tem muita coisa que impede a geração de filho. A esterilidade. Testículo quebrado aqui é por causa de acidente. Né? Ou então a pessoa ser nova demais, não consegue produzir. Ou ser velho demais. Então tem gente que envelhece na vida espiritual, não consegue mais reproduzir. Ou então é novo demais, não reproduz. É neófito, né? Neófito, não consegue gerar nada. Então nós falamos aqui sobre a porta do sacerdote. Foram 11 defeitos que o sacerdote não podia ter. E que a gente tentou, né, Lucas, trazer isso para o sentido espiritual. Contemporaneizar isso no mundo espiritual. Para que a gente possa compreender um pouquinho disso aí. Eu espero que você tenha gostado, tá? E esse material a gente tem ele disponível, caso você queira. A gente tem ele disponível para você aí, se você quiser, tá bom? Mas fica gravado no YouTube essa palestra, esse ensino, e você pode ouvir lá quantas vezes você quiser. E se você tiver uma ideia para encaixar aqui, ó, pastor, eu vi
Isso aqui também aí, ó, encaixa aí, manda para nós que eu quero melhorar o meu material, né, Lucas? Vamos ampliar essa apostila aqui. Então, se você teve aí um argumento diferente do que a gente falou, contribua, manda isso para nós e vai ser muito válido. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Agradecendo os irmãos que estão conosco. Ragnar, mais um abraço para você, tá? Missionária Edneia, a irmã Gleide, Rômulo Rodrigues, a irmã Alda, Vani Macedo. Quanto tempo, hein, Vani? Lá de Curitiba, dos meus velhos tempos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço muito grande para você, para o seu pai, para os seus irmãos aí, amigos de longas datas. Edmeia, irmão Toninho, Deus abençoe. Missionária Érica, Pauline, sempre aí. Irmã Irene, o irmão Ronivon, pastor Ronivon, missionária Rosângela, Luciana, Geraldo, todo esse pessoal. Miriam, de Brusque, Santa Catarina, um abraço, Deus te abençoe. Evangelista André, irmã Maria Amélia, Deus abençoe, irmã Maria. Pastor Davi, Deus te abençoe também, tá? Em nome de Jesus Cristo, obrigado aí por estar acompanhando com a gente essa transmissão. Nós vamos orar pelas pessoas que pediram oração para nós aqui e a gente vai apresentar. Estou tentando achar aqui. Se você achar, me fala aí, Lucas. Não achei. Vamos lá. Aqui a irmã Marta fez uma pergunta, mas como não estava irmã Marta, ela perguntou que arrogantes, com certeza dentro de... Está lá dentro do... Dentro de algum dos temas. Do membro demasiadamente comprido. Pessoal, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Eu espero vocês terça-feira que vem, continuando esse assunto aqui. Mas amanhã, 18 horas, live da UFADED. Quinta-feira, a palestra com o casal, às 20 horas. E sexta-feira tem uma DEDIV, sábado tem uma DEDIV, domingo de manhã, escola dominical, todas as classes. E à noite, 19 horas, um grande culto, onde estamos aqui, levando a palavra de Deus até você. Vamos orar? Que Deus venha te abençoar. Ore com a gente. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra, e extrair dela ensinamentos para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual, mas também para os nossos afazeres normais. Senhor, nos ajude, nos ensine, nos corrija naquilo que estamos fazendo errado. Venha consertar, ó Pai. Nos libertar da cegueira espiritual. Meu Deus, nos libertar desses problemas, Senhor, que nos cercam, que nos atrapalham, que nos impedem de fazer algo bem feito na Tua obra. Repreenda a nossa vida, Senhor, esse mal que nos acompanha. Conforme Davi orou no Salmo 51, iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. O meu pecado está sempre diante de mim. Então nos liberte desses defeitos, Senhor, nos prepara para a obra do Senhor, para o Teu grande trabalho. Senhor, abençoa os irmãos que estão assistindo, que estão precisando, que têm uma necessidade, que têm uma situação, meu Deus, para se resolver, uma porta que precisa ser aberta, um emprego que precisa chegar, o recurso para pagar essa dívida, esse boleto, Pai. Essa enfermidade que tem assolado, essa dor insuportável, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e abençoamos esta casa, abençoamos esse lar, abençoamos esta família. Meu Deus, estenda a mão agora, salva essa pessoa que precisa ser salva, que precisa ser liberta da droga, do álcool, do cigarro, da prostituição, de qualquer tipo de vício, qualquer tipo de mal. Opera um grande milagre, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Dá a bênção aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Amém. Ó, pessoal, um milagre aí antes da gente desligar. Tem uma pessoa lá da Espanha que pediu oração, estava internado com coronavírus. É meio que da nossa família. Ó, a notícia chegou aí. Já está em casa. Glória a Deus. Continue orando e crendo no milagre. Em nome de Jesus.